A chuva castigava as ruas de Manhattan como se fosse a própria orquestra da natureza. O som ecoava nas calçadas, acompanhando os passos apressados de Sophia Chang, que apertava o casaco fino contra os ombros. Seus tênis gastos respingavam em poças que refletiam o brilho das luzes de neon, transformando a cidade em um espetáculo vibrante e melancólico. À sua frente erguia-se a escadaria grandiosa do Metropolitan Museum, escorregadia pela tempestade, mas curiosamente lotada naquela noite miserável. Sophia abraçava contra o peito sua pasta de couro, protegendo as pinturas que carregava como se fossem sua própria alma. Mais uma vez, a noite tinha sido decepcionante. O curador mal havia lançado um olhar às suas obras antes de rejeitá-las com frieza. Emocionais demais, pouco comerciais. Palavras que cortavam fundo, mas às quais ela já estava quase acostumada. O celular vibrou. Uma mensagem de Grace, sua melhor amiga e colega de quarto. "E aí, como foi? Estou torcendo por boas notícias." Sophia suspirou, sabendo que teria que confessar outra derrota ao chegar ao pequeno apartamento em Queens. O aluguel estava atrasado, o estoque de tintas e pincéis quase no fim, e o salário no restaurante mal dava para encher a geladeira. Mesmo assim, desistir dos seus sonhos nunca foi uma opção. Perdida em pensamentos, Sophia não notou a multidão que se reunia diante do museu. Um limusine preta aguardava na calçada, cercada por fotógrafos protegidos sob guarda-chuvas. O gala beneficente chegava ao fim, e milionários desfilavam sua riqueza em saídas teatrais. Querendo escapar daquele espetáculo de ostentação, Sophia apressou o passo, mas de repente seu pé escorregou em um dos degraus de mármore. O tempo pareceu desacelerar. Sua pasta voou e as pinturas, fruto de meses de dedicação, espalharam-se pela chuva e pelo vento. O choque com o chão frio era inevitável, até que braços firmes a seguraram no último instante. Ofegante, ela se viu contra um peito sólido, aquecido por um perfume caro, intenso e inconfundível. "Cuidado", disse uma voz grave, carregada de preocupação e um leve tom de diversão. "Esses degraus são traiçoeiros com a chuva." Sophia ergueu os olhos e se deparou com um olhar cinzento, profundo e magnético. O homem diante dela era alto, elegante, vestia um smoking impecável que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 6 meses. Seu rosto trazia traços firmes, belos e uma confiança que só quem nunca precisou se preocupar com dinheiro parecia ter. "Me desculpe", murmurou Sophia, corando ao perceber que ainda estava em seus braços. Mas ao olhar para o chão, seu coração despencou. As pinturas estavam se destruindo diante dela, papéis encharcados, cores borradas, meses de trabalho reduzidos a manchas sem forma. Lágrimas se misturaram à chuva quando ela tentou recolher os pedaços. Foi então que, sem hesitar, o estranho ajoelhou-se ao lado dela. O smoking caro encharcava-se, mas ele não se importava. Ajudava com delicadeza, como se aquelas telas arruinadas fossem relíquias. "São lindas", disse, segurando um dos quadros arruinados com reverência. "Você pintou isso?" Sophia apenas assentiu, sem forças para esconder a dor. "Ela seria minha chance de sair da vida de garçonete. Hoje tive uma exposição, mas sua voz falhou." "É o erro deles", completou o homem, com um tom de indignação. "É o erro deles." Ele recolheu o último quadro e então estendeu a mão. "Ei, Sir Vincent, Vincent Harrington." O nome caiu sobre Sophia como um raio. Vincent Harrington, o bilionário da tecnologia, capa de revistas, gênio que construiu um império antes dos 30. Um homem cujo patrimônio superava o PIB de países inteiros. Sophia Chang respondeu, quase sem voz. "E você acaba de arruinar seu smoking por causa das pinturas de uma desconhecida." Os olhos dele brilharam com intensidade. "Você não é uma desconhecida, Sophia Chang. Um smoking pode ser substituído. Sua arte jamais." O segurança, Thomas, aproximou-se discretamente com um guarda-chuva. "O Sr. Harrington, e carro está pronto. Sua reunião do conselho é amanhã cedo." Mas Vincent não se moveu. Apenas manteve o olhar fixo em Sophia, como se o mundo tivesse desaparecido ao redor. Ela tremia sob o frio de novembro, seus lábios já azulados pela chuva. "Onde você mora?" perguntou ele, em um tom que misturava firmeza e cuidado. "É em Queens", respondeu Sophia,
sem perceber o contraste brutal entre o universo dela e o dele. E foi naquele instante que seu destino mudou para sempre. Thomas, peça para Marcus trazer o carro. Quero que leve a senhorita Shen para casa. Ah, não. Por favor. Sofia protestou, recuando um passo. Eu posso pegar o metrô. Você precisa se aquecer e se secar. Interrompeu Vincent, a voz suave mais firme. E eu preciso ter certeza de que estará segura. Por favor, deixe-me fazer isso. Havia algo na sinceridade dele que atravessava suas defesas. Contra o bom senso, Sofia apenas assentiu. A viagem até Queens foi surreal. O interior da limusine parecia uma sala de estar sobre rodas, bancos de couro macios, iluminação discreta, um pequeno bar no canto. Vincent havia colocado o próprio paletó de smoking sobre seus ombros, envolvendo-a como um casulo quente. O perfume dele ainda impregnava o tecido, e Sofia tentou não pensar no quanto aquilo parecia certo. Alame sobre sua arte, disse Vincent, acomodando-se diante dela. Na penumbra íntima do carro, Sofia começou a falar com uma liberdade que raramente sentia. Contou sobre sua infância em São Francisco, quando a avó ensinava a pintar aquarelas na velha escada de incêndio do pequeno apartamento. Falou da decisão de se mudar para Nova York, sonhando em viver de arte, apenas para descobrir que talento sem dinheiro ou conexões não bastava. Eu pinto o que sinto, explicou em voz baixa. A solidão da cidade, a beleza escondida nos momentos simples. A diferença entre a luz quando você está verdadeiramente feliz e quando só está fingindo sorrir. Vincent a ouvia com atenção rara, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno. Quando ela mencionou a avó, falecida 2 anos antes, ele percebeu a sombra em seu olhar. Ela teria se orgulhado de você esta noite. Sofia riu amargamente. Orgulhada de eu tropeçar e destruir meses de trabalho, orgulhosa de você nunca desistir, de se expor ao mundo, vulnerável e corajosa, mesmo quando dói. Do lado de fora, a chuva riscava o vidro. A limusine parou diante do modesto prédio de Sofia. Vincent observou a fachada simples, mas com floreiras nas janelas, sinal de pessoas que transformavam pouco em lar. Quando o segurança se aproximou para abrir a porta, Vincent a deteve. Sofia tem uma proposta. O coração dela acelerou. No interior suave da luz do carro, ele parecia ainda mais impressionante, mas foi a ternura em seus olhos que a desarmou. Minha assistente pessoal está se mudando para Londres no próximo mês. Preciso de alguém criativo, alguém que enxergue beleza onde outros não veem e que não tenha medo de trabalhar duro. O salário lhe permitiria ter um estúdio melhor, materiais de qualidade e ainda pintar em seu tempo livre. Sofia arregalou os olhos. Você está me oferecendo um emprego? Nem me conhece direito. Posso ser péssima em organização. Ou pode ser exatamente o que procuro, mesmo sem saber. Vincent a interrompeu, firme. Às vezes as melhores decisões são feitas pelo instinto, não por planilhas. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Segurança financeira, um espaço para criar, a chance de entrar em um mundo completamente diferente. Eu não entendo, murmurou Sofia. Isso é coisa de filme. Homens ricos não oferecem empregos a artistas desastradas que conhecem por acaso. Vincent inclinou-se levemente para a frente, os olhos cinzentos queimando de intensidade. Homens ricos não costumam conhecer artistas que transformam dor em beleza, e quase nunca têm a chance de segurar um anjo caindo na chuva. O ar entre os dois pareceu vibrar. Sofia sentiu o coração disparar, os lábios secos, como se uma escolha invisível se formasse diante dela. Pense com calma, disse Vincent, enquanto a porta se abria. Minha assistente ligará amanhã com os detalhes. Sem pressão, mas espero que diga sim. Sofia desceu da limusine, ainda envolta no paletó dele, sentindo-se como uma Cinderela à meia-noite, mas com a esperança de que desta vez a magia não desapareceria. Horas depois, já em seu pequeno apartamento, Grace a bombardeava de perguntas sobre o casaco caro e o cartão elegante que Vincent havia colocado em sua mão. Sofia, porém, só conseguia olhar pela janela, perguntando-se se tudo não teria sido apenas um sonho. Mas o cartão repousava em sua mesa de cabeceira como prova elegante, simples, prometendo um telefonema que poderia mudar sua vida. Na manhã seguinte, às 9 horas em ponto, o telefone tocou. Sofia atendeu com a respiração trêmula, mas a voz firme.
Sim, eu aceito. 3 semanas depois, ela estava em pé no saguão de mármore da Harrington Tower, sentindo-se uma impostora em seu vestido azul marinho recém-comprado. Mas no fundo, sabia que aquele era apenas o começo. Cercada por vidro, aço e executivos internos de $1.000, Sofia sentia-se completamente deslocada. O elevador a levou suavemente até o 42º andar, território exclusivo dos escritórios de Vincent Harrington. As janelas do chão ao teto revelavam uma vista deslumbrante do Central Park. Nas paredes, obras de arte modernas, algumas que Sofia reconheceu de revistas, peças que custavam mais do que o salário anual de centenas de pessoas, expostas ali como se fossem meros enfeites. La Senhorita Chen? Uma mulher elegante, de cerca de 50 anos, aproximou-se com um sorriso acolhedor. Sou Margaret, gerente do escritório do Sr. Harrington. Ele está em reunião, mas pediu que eu a recebesse e mostrasse tudo. A visita foi avassaladora. Salas de conferência equipadas com tecnologia futurista. Uma cozinha completa comandada por um chefe profissional chamado Roberto e um escritório só dela, com seu nome na porta. Dentro havia um detalhe que a deixou sem palavras. O Sr. Harrington mandou entregar isto para você, disse Margaret, apontando para um conjunto impecavelmente organizado de materiais de arte. Tintas a óleo, aquarelas, pincéis de pelo natural, cada item de nível profissional, luxos que Sofia jamais pensara em possuir. Seu coração apertou. Era mais do que um presente. Era um gesto de atenção e sensibilidade. Aprendendo a viver no ritmo dele. O mundo de Vincent girava em uma velocidade que deixava Sofia sem fôlego. Reuniões de conselho, ligações com investidores de Londres e Tóquio, decisões que impactavam milhares de vidas. Como assistente pessoal, ela cuidava da agenda, coordenava chefes de departamento e lidava com detalhes que mantinham o império funcionando. E claro, cometia erros, pronunciou errado o nome de um investidor japonês. Marcou 2 reuniões importantes no mesmo horário. Derramou café em documentos sigilosos. A cada falha, esperava ser demitida. Mas Vincent nunca levantava a voz. Corrigia com calma. Seguia em frente. Paciência infinita. Quando ela marcou uma reunião durante o almoço semanal com a Sra. Patterson, vizinha idosa de Vincent, ele apenas sorriu. A Sra. Patterson me ensina xadrez há 10 anos. Alguns compromissos valem mais do que lucros corporativos. Desculpe, de novo. Ainda estou aprendendo, murmurou Sofia, envergonhada. Pare de se desculpar, respondeu Vincent. Você já trouxe melhorias aqui. Melhorias? Eu mal sei usar a cafeteira. Ele apontou para um buquê simples de margaridas e girassóis em sua mesa. Você trouxe cor para um mundo cinza. Isso vale mais do que uma agenda perfeita. Enfrentando o furacão. O primeiro encontro de Sofia com Charlotte Harrington, a mãe de Vincent, foi como encarar uma tempestade elegante e implacável. Charlotte entrou sem avisar, seus saltos ecoando no mármore como uma declaração de poder. Vestia Chanel, o cabelo prateado impecável, os olhos azuis cortantes. Então, você é a nova assistente de quem tanto falam, disse analisando Sofia como uma obra em leilão. Sim, senhora, Sofia Chen. Um prazer conhecê-la. Chinesa americana? Sim, meus avós vieram de Guangzhou. Charlotte a rodeava como uma predadora elegante. E é artista, me disseram. Pinto, sim, mas agora estou focada em aprender este trabalho. Ótimo. Vincent não precisa de distrações. O nome Harrington carrega expectativas. Não podemos nos dar ao luxo de complicações. O sorriso era educado, mas a ameaça estava clara. Eu entendo, Sra. Harrington. Não quer causar problemas. Veja que não cause, retrucou Charlotte, os lábios curvados em uma lâmina fina. Meu filho é brilhante, mas às vezes enxerga bondade onde outros enxergam oportunidade. Não abuse da generosidade dele. Sofia sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas uma entrevista velada. Era um aviso. O retorno da ex. 2 meses depois, Sofia já havia encontrado seu ritmo. Conseguia antecipar as necessidades de Vincent. Contribuía com ideias criativas nas reuniões e até usava seu olhar artístico para ajudar em campanhas publicitárias. Mas numa manhã de segunda-feira,
O elevador abriu-se para revelar um novo desafio. Uma loira deslumbrante, envolta em um vestido vermelho valentino, maquiagem impecável, postura de quem já possuía o espaço. Ei, você é? Perguntou com desdém, os olhos percorrendo Sofia da cabeça aos pés. Chen, assistente do Sr. Harrington. A risada dela soou como vidro se estilhaçando. Ah, claro, a pequena artista que Vincent resgatou. Que caridoso da parte dele. O nome dela era Jessica Vale. A ex-noiva, Jessica passou por Sofia com a naturalidade de quem acreditava ser dona do lugar. Margaret surgiu ao lado dela, o semblante preocupado. Essa é Jessica Vale, a ex-noiva do Sr. Harrington. Eles ficaram noivos por 2 anos, até que ela terminou tudo para seguir carreira de modelo na Europa. O coração de Sofia afundou. Jessica era tudo o que ela não era. Sofisticada, refinada, filha de uma vida de privilégios. Quando Vincent saiu do escritório para cumprimentá-la, Sofia percebeu o brilho de familiaridade nos olhares trocados. Havia cumplicidade ali, memórias, piadas privadas, intimidade. Jéssica, disse Vincent, a voz neutra. Achei que estivesse em Milão. Os mercados europeus estavam entediantes. Ela respondeu com um sorriso insinuante, aproximando-se para ajeitar a gravata dele, como se ainda tivesse esse direito. Senti falta de Nova York, senti falta de nós. Sofia manteve-se ocupada, fingindo arquivar documentos, mas cada convite que Jéssica lançava, almoço, jantar, uma abertura de galeria, soava como lembrete cruel. Sofia era apenas funcionária. Jéssica era igual. Momentos de verdade. Apesar da volta de Jéssica e da desaprovação fria de Charlotte, algo entre Sofia e Vincent florescia. Os olhares demorados, os toques sutis ao passar um documento, as conversas que se estendiam noite adentro. Numa dessas noites, enquanto revisavam propostas para um novo projeto habitacional, Vincent notou os rabiscos no caderno de Sofia. O que está desenhando? Perguntou, inclinando-se sobre seu ombro. Só ideias. Ela respondeu, envergonhada. Nos esboços, jardins com áreas infantis, praças de convivência, detalhes arquitetônicos acolhedores. Um contraste humano à frieza dos prédios. Vincent observou em silêncio, absorvendo cada linha. Ei, isso é brilhante. É exatamente o que precisamos. Quer consultar oficialmente o projeto? Mas eu não sei nada sobre arquitetura. Você sabe sobre beleza, calor e como fazer um espaço parecer lar. Isso é o que importa. Eu confio em seus instintos, Sofia, mais do que em qualquer pessoa há muito tempo. O ar carregou-se de algo elétrico, mas o toque do celular quebrou o encanto e ambos recuaram para a distância profissional, sabendo, porém, que algo havia mudado. A confrontação. A tensão explodiu no gala anual de caridade da Harrington Enterprises. Sofia havia se dedicado incansavelmente ao planejamento. Vestia um simples vestido preto encontrado por Grace em um brechó, elegante mas modesto diante dos brilhos e joias do salão. No meio da multidão cintilante, Sofia preferia passar despercebida, até ser surpreendida no banheiro por Jéssica. Jéssica, se divertindo no papel de Cinderela? Perguntou Jéssica, retocando o batom diante do espelho. Você sabe que isso tudo é temporário, não é? Não sei do que tá falando, respondeu Sofia, a voz baixa, embora o coração acelerasse. Oh, por favor, a pobre artista que ele resgatou da chuva. É fofo, romântico até, mas homens como Vincent não se casam com suas funcionárias, eles se casam com iguais. Jessica virou-se, o olhar cortante. Eu conheço Vincent, sei o que ele precisa, sei o que a família espera. E não é você. As palavras atingiram Sofia como lâminas, rasgando as inseguranças que ela tentava esconder. Nesse momento, a porta abriu e Charlotte Harrington entrou. O olhar dela passou rapidamente pelas duas. Jessica, querida, Vincent à procura. Algo sobre o leilão. Jessica sorriu vitoriosa e saiu, deixando Sofia sozinha com a mãe de Vincent. Charlotte suspirou, quase suave. Ela não está errada, sabia? Vincent se importa com você. Qualquer um pode ver isso. Mas se importar e construir uma vida juntos são coisas muito diferentes. Sofia mal conseguiu responder. Você parece uma boa moça, continuou Charlotte. Mas amor nem sempre basta.
Às vezes, o gesto mais gentil é se afastar antes que alguém se machuque. Quando Charlotte saiu, Sofia encarou seu reflexo no espelho. Pela primeira vez em meses, viu-se como realmente era uma garota de Queens tentando se encaixar em um mundo que jamais a aceitaria por completo. A distância cresce. Nas semanas seguintes ao gala, Sofia ergueu muros ao redor do coração. Jogou-se no trabalho, mantendo-se profissional, evitando a intimidade fácil que antes compartilhava com Vincent. Ele parecia notar, acompanhando-a com olhares preocupados, mas nada dizia. Enquanto isso, Jéssica havia se instalado confortavelmente de volta à vida dele. Jéssica estava em todos os lugares. Comparecia aos jantares de negócios, acompanhava Vincent em eventos sociais. Tornava-se indispensável em tudo o que Sofia não conseguia ser. Logo, os jornais começaram a especular sobre a reconciliação, estampando fotos deles em colunas de alta sociedade. Certa noite, enquanto revisavam a correspondência do dia, Vincent quebrou o silêncio. Você anda calada ultimamente, Sofia. Está tudo bem? Tudo ótimo, respondeu sem erguer os olhos do computador, apenas focada no trabalho. Sofia, a voz dele soou quase suplicante. Fala comigo. O que está errado? Por um instante, ela quase contou tudo, as palavras cruéis de Jéssica, os avisos da mãe dele, o peso dos próprios sentimentos que pareciam proibidos. Mas em vez disso, forçou um sorriso educado. Nada está errado, Sr. Havenpom. Precisa de mais alguma coisa esta noite? A formalidade cortou como uma lâmina. Meses de intimidade reduzidos a títulos e distâncias. Vincent sentiu o golpe. Oh, nada mais. Boa noite, Sofia. Ela juntou suas coisas e saiu. Nenhum dos dois ousou dizer as palavras que flutuavam pesadas no ar. Algumas distâncias, uma vez criadas, parecem impossíveis de superar. O inverno em Nova York chegou feroz, cobrindo a cidade com neve e gelo. O frio nas ruas refletia o silêncio entre eles. As interações tornaram-se puramente profissionais, mas a tensão era tão óbvia que até Margaret comentou. Vocês dois parecem adolescentes se evitando. Ou fala com ele, ou vai acabar se torturando. Sofia respondeu sem convicção. Não há nada a falar. Ele é o chefe, eu sou funcionária. Só isso. Margaret riu. Só isso? Em 8 anos trabalhando aqui, nunca vi aquele homem olhar alguém do jeito que olha para você. Mas Sofia já havia decidido. Jéssica estava cada vez mais presente e os jornais praticamente anunciavam um novo noivado. Charlotte deixava claro sua aprovação. Sempre calorosa com Jéssica, sempre fria com Sofia. A mensagem era óbvia. Não havia espaço para ela no mundo real de Vincent. O ponto de ruptura. Numa quinta-feira de fevereiro, Sofia trabalhava até tarde quando ouviu vozes vindas do escritório de Vincent. A porta entreaberta revelava a conversa. Vincent, querido, precisamos parar de fingir, disse Jéssica, a voz firme. Sabemos que fomos feitos um para o outro. Sua mãe aprova, a empresa precisa de estabilidade. Temos história, é inevitável. Já disse que precisa de tempo, Jéssica. Tempo? Você vai jogar fora nosso futuro por causa de quê? Uma atração equivocada pela sua assistente? Ela é bonitinha, admito, mas não é uma de nós. Nunca será. Sofia encostou-se na parede, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no corredor. A resposta de Vincent veio cortante. Não fale dela desse jeito. Jéssica riu, venenosa. Vincent, você realmente acha que pode ser feliz com alguém assim? Uma mulher que pega metrô, que vive de cupons? Seus filhos seriam rejeitados. A sociedade nunca aceitaria. É isso que você quer? O silêncio seguinte foi sufocante. Sofia esperou pela defesa dele, por uma negação, por algo. E então, Vincent suspirou. Mas sua voz voltou firme. Você tem razão em uma coisa, Sofia, e eu viemos de mundos diferentes, mas está errada em todo o resto. Eu não me importo com a aprovação da sociedade, nem com as expectativas da minha mãe. Me importo em encontrar alguém que veja quem eu realmente sou. Não apenas meu sobrenome ou minha conta bancária. Jéssica, nós acabamos. Acabamos há 3 anos. Achei que poderíamos manter amizade, mas foi um erro. Vá embora. Ouviram-se passos rápidos, depois a voz cortante de Jéssica.
Está cometendo o maior erro da sua vida. Vincent Harrington. Não venha rastejando quando a realidade te atingir. A porta bateu com força. Sofia correu de volta para sua mesa, tentando parecer ocupada, mas as mãos tremiam. Poucos minutos depois, Vincent saiu, o rosto cansado, mas decidido. Sofia, pode vir comigo um instante? No escritório, ele fechou a porta e a encarou com intensidade. Quanto você ouviu? O suficiente. Ele passou a mão pelos cabelos, suspirando. Bom, então sabe que terminei com Jéssica. Definitivamente. Você não precisava fazer isso por minha causa. Eu sou só. Vicente interrompeu, firme. Não diga isso. Você não é só nada. Não é só uma funcionária, Sofia. E nós dois sabemos disso há muito tempo. As palavras pairaram no ar como uma ponte frágil. Um passo em falso poderia mudar tudo. Uma visita surpreendente. Na manhã seguinte, Sofia recebeu um choque. Ao abrir a porta do pequeno apartamento em Queens, encontrou ninguém menos que Charlotte Harrington no corredor. A matriarca estava impecável em um casaco de lã simples, carregando uma pequena sacola de presente. Senhora Harrington, Sofia mal conseguia acreditar. Surpresa! O sorriso dela era mais suave do que Sofia já havia visto. Posso entrar? O apartamento era modesto, mas acolhedor. Cada parede refletia a essência de Sofia, pinturas próprias. Pequenos tesouros de uma vida simples, mas cheia de significado. Charlotte observava cada detalhe do pequeno apartamento de Sofia. Parou diante de uma aquarela que retratava uma senhora chinesa ensinando uma menina a pintar. Sua avó? Perguntou com suavidade. Sim, ela me criou depois que meus pais morreram em um acidente. Eu tinha apenas 12 anos. Charlotte assentiu, os olhos cheios de lembranças. Ela parece uma mulher que sabia o valor das coisas que o dinheiro nunca poderia comprar. Sentaram-se à modesta mesa da cozinha. Charlotte retirou do saco de presente uma fotografia, uma jovem de olhos bondosos e mãos calejadas, ao lado de uma Charlotte muito mais nova. Essa foi minha mãe, Mary Harrington. Antes de se casar com o avô de Vincent, ela era costureira. Nossa família não era rica. Construímos tudo com trabalho e determinação. Sofia olhou a foto e percebeu a semelhança, não no dinheiro ou na posição social, mas na força silenciosa das duas mulheres. Charlotte continuou. Naquela noite do baile, você disse que Vincent precisava de alguém que o visse além de suas conquistas. Percebi que eu havia me perdido, preocupada demais em proteger nosso nome, esquecendo o que realmente importa. Status só faz sentido quando serve para o bem, não para excluir pessoas. Sofia murmurou. Senhora Harrington, eu agradeço muito por estar aqui. Charlotte. Apenas Charlotte. Ela interrompeu, firme, mas gentil. Seus olhos brilharam de sinceridade. Vi meu filho ontem, depois de mandar Jéssica embora. Nunca o vi tão certo de algo em anos. O que existe entre vocês é real, Sofia. E o verdadeiro amor é mais raro do que toda a fortuna do mundo. As lágrimas arderam nos olhos de Sofia. Mas nós viemos de mundos tão diferentes. Charlotte apertou sua mão. Assim também eram meus pais. E viveram 50 anos de felicidade. Amor não é sobre contas bancárias que combinam, minha querida. É sobre almas que se encontram. É um gesto inesquecível. Naquela noite, ao voltar para casa, Sofia foi recebida por Grace, radiante de empolgação. Corre até a janela, você precisa ver isso. Lá embaixo, sob a luz amarelada de um poste, estava Vincent, segurando um enorme quadro. Ao virá-lo para cima, Sofia reconheceu, era a pintura que lhe havia ajudado a salvar naquela noite chuvosa. Agora restaurada, mais bela do que nunca. O telefone dela tocou. A voz dele soou nervosa, mas calorosa. Mandei restaurar pelo melhor conservador da cidade. Carrego esse quadro comigo desde aquela noite, esperando o momento certo para te devolver. Com o coração acelerado, Sofia desceu. Quando as portas do elevador se abriram, encontrou Vincent na calçada. Ele parecia diferente, menos perfeito, mais humano. O cabelo desalinhado, a gravata solta. Lembra quando você disse que felicidade era como um cachorro quente? Simples, quente, compartilhado com alguém que faz você rir? Ele sorriu e o coração dela quase parou. Já comi nos melhores restaurantes do mundo, mas a melhor refeição da minha vida
Foi um cachorro-quente de $5 na minha cozinha com você. Sofia, com a voz trêmula, tentou argumentar. Isso é loucura, Vincent. Somos de mundos diferentes. Diz talvez seja exatamente isso que nos torna perfeitos juntos. Você vê beleza onde eu só vejo números. Você encontra alegria em pinturas de rua, enquanto eu me perco em relatórios e reuniões. Você me lembra quem eu era, antes de me tornar o que todos esperavam que eu fosse. Ele se aproximou, os olhos presos aos dela. Eu te amo, Sophia Chang. Não apesar das nossas diferenças, mas por causa delas. Porque você caiu nos meus braços naquela noite de chuva e me mostrou que amor não se compra. Porque você me fez conquistar cada sorriso seu, até o seu café terrível. Sofia riu entre lágrimas. Ei, meu café não é tão ruim assim. É horrível, ele brincou, sorrindo. E eu amo, porque foi você quem fez. Beijo o pedido sob a chuva. 6 meses depois, Vincent planejou a proposta mais grandiosa da história da família Harrington. Alugou o Metropolitan Museum, preparou quartetos de cordas, rosas e discursos. Mas naquela noite a chuva voltou, assim como no primeiro encontro. Sofia ria, tentando se proteger das gotas, o cabelo escapando do penteado, o vestido simples encharcado. E exatamente como antes, ela estava perfeita. Na escadaria molhada, diante de turistas curiosos, Vincent ajoelhase. Eu tinha todo um plano elaborado, mas percebi que não quero pedir você em casamento em um cenário artificial. Quero fazer isso aqui, no mesmo lugar onde você entrou na minha vida e mudou tudo. Ele abriu uma caixinha com um anel simples, uma pedra única que brilhava como uma estrela capturada. Eu amo seu cabelo bagunçado de manhã. Amo os dedos manchados de tinta. Amo que você chora vendo vídeos de cachorros e que discute com programas de culinária na TV. Amo que você ainda anda de metrô só para observar as pessoas. Amo que transforma um cachorro-quente em um banquete e meu escritório frio em lar. Na chuva, em lágrimas e riso, Sofia soube que nada, status, diferenças ou passado, poderia impedir o que nascia ali. Sofia chorava e ria ao mesmo tempo, alheia à pequena multidão que havia parado para assistir. Eu te amo, Sophia Chang. Exatamente como você é, exatamente de onde você veio. Quer se casar comigo? Sim, ela sussurrou, e logo depois mais alto. Sim, claro que sim. Quando Vincent deslizou o anel em seu dedo, aplausos ecoaram pela rua. Mas para eles, só existia o beijo apaixonado sob a chuva, aquele mesmo sonho que ambos carregavam há um ano inteiro. E assim chegou o tão esperado casamento do século. Mas, surpreendentemente, não foi nada do que as colunas sociais previam. Em vez da catedral luxuosa que Charlotte havia idealizado, Vincent e Sofia escolheram um centro comunitário do bairro simples de Queens, onde Sofia crescera. Em vez de 1000 convidados da alta sociedade, havia 200 pessoas, apenas aquelas que realmente importavam. Grace, radiante, foi a dama de honra. Thomas, o leal segurança de Vincent, foi o padrinho, incapaz de conter as lágrimas ao ver seu chefe se casar por amor, e não por obrigação. Charlotte caminhou com Sofia até o altar, as duas chorando de emoção, enquanto no primeiro banco uma fotografia da avó de Sofia, rodeada de flores, parecia sorrir para a neta. Henry Harrington, o pai de Vincent, havia vindo de Londres só para presenciar o momento. Seu olhar transbordava orgulho, o filho finalmente encontrara a verdadeira felicidade. Mas o instante mais tocante foi durante a troca de votos. Sofia, com a voz firme, declarou: Você me segurou quando eu estava caindo. Não apenas naquela noite nos degraus do museu, mas todos os dias desde então. Segurou meus sonhos, meus medos, meu coração e os manteve seguros. A voz de Vincent tremia de emoção. Você me ensinou que lar não é um lugar, nem um prédio, nem uma conta bancária. Lar é onde você está, seja em uma cobertura ou em uma estação de metrô. Você é o meu lar, Sofia, e eu prometo passar o resto da vida provando o quanto você é preciosa. Quando o ministro os declarou marido e mulher, a comunidade explodiu em aplausos e lágrimas. Dona Patterson, a vizinha idosa e parceira de xadrez de Vincent, lançou arroz com entusiasmo.
Roberto, o chefe da família, chorava sem esconder a emoção. 5 anos depois, a história de amor de Vincent e Sofia havia se tornado lendária. Juntos, criaram uma fundação para apoiar artistas iniciantes e levar arte a comunidades carentes. Centenas de carreiras nasceram graças a eles. Sofia, agora reconhecida em galerias pelo mundo, ainda insistia em dar aulas no mesmo centro comunitário onde havia se casado. Viviam em uma charmosa casa em Greenwich Village elegante, mas sem ostentação. As paredes estavam cobertas de suas pinturas e de obras de artistas que haviam ajudado a revelar. No 5º aniversário de casamento, voltaram aos degraus do Metropolitan Museum para uma celebração íntima. Chovia outra vez, parecia que sempre chovia nos momentos mais importantes de suas vidas. De mãos dadas, sob um guarda-chuva, Sofia perguntou: "Você nunca se arrependeu de ter escolhido o amor em vez das expectativas?" Vicente puxou para mais perto. O anel de casamento refletia a luz dos postes. "Ah, nunca. Nem por um segundo. Você me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar, uma vida que vale a pena ser vivida." Caminharam pelas ruas molhadas de Nova York, os dedos entrelaçados. E foi então que ouviram um barulho atrás deles. Uma jovem havia escorregado nos degraus do museu. Seu portfólio caiu, espalhando pinturas pela calçada encharcada. Sem pensar duas vezes, Sofia e Vincent voltaram correndo para ajudá-la a recolher cada obra destruída pela chuva. Porque algumas histórias são feitas para se repetir, e certos tipos de magia foram feitos para ser compartilhados. No fim, Sophia Chen descobriu que cair nos braços de um estranho nunca foi sobre encontrar alguém que a salvasse, mas sim alguém com quem pudesse salvar junto. Alguém que segurasse seus sonhos e a ajudasse a transformá-los em realidade. E Vincent Harrington aprendeu que sua conquista mais valiosa nunca seria uma empresa, uma mansão ou uma fortuna, mas sim o coração de uma mulher que via além de seus bilhões e que o amava não pelo que ele tinha, mas pelo que ele se tornava ao lado dela. Às vezes, as melhores coisas da vida começam exatamente assim, com uma queda. E tudo o que precisamos é de alguém disposto a nos segurar quando isso acontecer.